E aqui novamente estamos dando continuidade ao nosso projeto Português Digital, ministrando videoaulas passo a passo, e hoje estamos dando continuidade ao nosso assunto de concordância verbal, que você poderá assistir a todas essas aulas acessando a nossa página aqui no YouTube, bastando por isso pesquisar por Navi Andrade. Hoje vamos ver a nossa videoaula parte 11, estudando as concordâncias dos verbos dar, bater e soar na indicação de hora, de horas, e as concordâncias dos verbos parecer, ver-se e ouvir-se, mais verbo no infinitivo. Caso 24º de concordância verbal. A concordância dos verbos dar, bater e soar, indicando horas. Como se faz a concordância? Se não houver um elemento que dê as horas, por exemplo, o relógio ou algo similar, o verbo concorda com a expressão das horas. Este caso é semelhante àquele se não havia a expressão dia, lembra? Com o verbo, a concordância do verbo ser indicando datas que nós estudamos em aulas aqui passadas. Então, aqui, o que diz o caso A? Se, sobre a concordância dos verbos dar, bater e soar, indicando horas. Se não houver um elemento que dê as horas, como por exemplo o relógio ou alguma coisa similar, alguma coisa semelhante ou parecida, o verbo concorda com a expressão das horas. Vamos ver um exemplo. Deu uma hora. Neste caso, não houve um elemento que desse as horas, né? Então o verbo concorda com a expressão das horas. Como uma hora é singular, né? A expressão numérica uma está no singular, representa singular, então o verbo dar concordou com a expressão. Deu uma hora. Deram 5 horas. O verbo dar concordando com a expressão numérica 5 horas. Neste caso, o verbo concordando com a expressão das horas. E se houver um elemento que dê as horas e não vier regido de preposição, o verbo concorda com este elemento. Vamos ao caso. Bateu 5 horas o relógio da sala. Quem é o elemento? Relógio. Como está no singular, o verbo bater, ou dar, no caso, deu 5 horas o relógio da sala. E não bateram ou deram 5 horas o relógio da sala. Aqui você faz a concordância com a expressão relógio, com o elemento que está dando as horas, e não com a expressão numérica. Ficou claro? Vamos a outro exemplo. Os sinos da igreja bateram 3 horas. Qual é o elemento que está indicando as horas? Os sinos. Por sinal, aqui ficou os sinos, né? Mas corrigindo ficaria os sinos da igreja bateram 3 horas. Então, o verbo bater está concordando com o elemento que está dando as horas, que no caso está no plural, e por este motivo o verbo bater está no plural. Se houver um elemento que indique as horas, mas estando regido de preposição, geralmente é a preposição em, o verbo concorda com a expressão das horas. Perceberam a sutileza, a diferença? Se não vier regido de preposição, o verbo simplesmente concorda com aquele elemento que se refere, que dê as horas. No caso aqui, o relógio da sala, né? E aqui os sinos. Mas se houver um elemento, como o caso anterior, que indica as horas, mas estando regido de preposição, aí não. Aí o verbo concorda novamente apenas com a expressão das horas. Vejamos. Soavam 5 horas no relógio da sala. Veja como mudou apenas a colocação desta preposição aqui antes do elemento que indica as horas. Como teve uma preposição, então o verbo concordou com a expressão numérica das horas. Soavam 5 horas no relógio da sala. E não
soava 5 horas no relógio da sala, você fazendo a concordância com o elemento que indica as horas, por ele estar no singular. Mas como está regido por uma preposição, então, neste caso, o verbo dar, bater e soar concorda com a expressão das horas. 5 horas é plural, então o verbo soar está no plural, concordando com a expressão das horas. Outro exemplo. Deram 2 horas em Londres. Olha aqui a preposição em, onde eu digo que geralmente ela surge nessas questões. Então, o verbo dar, concordando com a expressão horas. Deram 2 horas em Londres. E não deu 2 horas em Londres. O verbo parecer, ver-se e ouvir-se, seguido de verbo no infinitivo. Este é o nosso 25º caso de concordância. O que é o verbo no infinitivo? Lembre-se, apenas para fazer uma pequena recordação. O verbo no infinitivo é o verbo em seu estado natural, terminado em ar, er ou ir, e or no caso do verbo por. Exemplo, cantar. Aqui está o verbo no infinitivo. Aliás, catar é o verbo catar, está no infinitivo, no seu estado natural e terminando em AR. O mesmo caso para estudar, vender, só erguer, partir. Então, a partir de agora, você já sabe o que é um verbo no infinitivo. Para entender esta regra, os verbos parecer, ver-se e ouvir-se, acompanhado de um verbo no infinitivo, como se faz a concordância? Apenas um dos verbos faz a concordância. Vamos ao exemplo. Poucos alunos parecem ter dúvidas. Observe, o verbo parecer está concordando com dúvidas. Então, apenas um dos verbos faz a concordância. Aqui está o verbo parecer, seguido de um verbo no infinitivo, o verbo ter, mas apenas ele faz a concordância, o verbo parecer, que pode também ser escrito da seguinte forma. Poucos alunos parecem terem dúvidas. Então, o que diz a regra, apenas um dos verbos faz a concordância. Você flexiona apenas um deles. No primeiro caso, fez a concordância do verbo parecer com dúvidas, e no segundo caso, o verbo no infinitivo foi quem flexionou. Ele concordou com dúvidas e o verbo parecer não foi flexionado. Ele ficou no singular. Poucos alunos parecem terem dúvidas, está correto, bem como poucos alunos parecem ter dúvidas. Outro exemplo, os turistas pareciam estar encantados com Roma, modificando a flexão deste verbo parecer, onde apenas um dos verbos faz a concordância. Como ficaria esta frase? Como também poderia ficar esta frase de maneira correta? Os turistas pareciam estarem encantados com Roma, que é este caso. Os turistas pareciam estarem encantados com Roma. Aqui está flexionando o verbo parecer, e no segundo exemplo, é o verbo que estava no infinitivo, foi quem flexionou, fazendo a concordância. Outro exemplo. Viam-se, o verbo ver. Viam-se os turistas chegar alegres. Flexionou apenas, fez a concordância do verbo vir. Viam-se os turistas chegar alegres, concordando com alegres, com o predicativo que está no plural. Não podia você escrever. Viam-se os turistas chegarem alegres. Está errado porque você estaria fazendo a concordância dos dois verbos. E o que diz a regra, neste caso, nesta situação, apenas um dos verbos faz a concordância. Viam-se os turistas chegar alegres ou via-se os turistas chegarem alegres. Como está aqui. Via-se o verbo ver, o caso, né? Via-se os turistas chegarem alegres. Faço uma retificação, porque eu falei anteriormente, daqui viam-se, referi, falei do verbo vir, mas é o verbo ver. Então, ver-se, acompanhado da partícula se. Então, viam-se os turistas chegar alegres. Ou viam-se os turistas chegarem alegres. Não se ouviram os sinos bater.
Mesma situação, mesmo caso em análise. O verbo ouvir concordou com os sinos e não flexionou o verbo no infinitivo. Como também não se ouvia os sinos baterem. Está correto. Os alunos pareciam chegar atrasados e os alunos pareciam chegarem atrasados. Mesmo raciocínio, mesma aplicação da regra. E aqui terminamos a nossa parte 11. Para você assistir a parte 12, basta clicar aqui embaixo neste retângulo, que te levará direto ao nosso site aqui do YouTube, a aula 12, onde você verá mais casos de concordância verbal.